E aí, meu povo, bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a videoaula que encerra as nossas análises sobre a Mesopotâmia, com o último dos povos que precisa ser analisado, mas não menos importante, obviamente, que são os hebreus, não é? O povo escolhido pelo Deus Yahweh, ou Javé, ou Yahvé, ou aquele que nós não falamos o nome porque ele não pode dizer o nome dele. Eu sou, o El Shaddai, Adonai, Elohim, enfim, os nomes são os adjetivos são os mais variados possíveis, mas precisamos deixar claro que é o Deus monoteísta dos hebreus, né? Então, quem são os povos hebreus? Eles não constituíram uma civilização homogênea, um império único em determinada região. Eles não chegaram a dominar a Mesopotâmia, mas eles viveram sob o domínio de todos aqueles impérios que nós falamos aqui. Enfim, e eles sobreviveram a todos esses impérios. Mas o que é que caracteriza essa civilização? Eu preciso deixar claro que as questões religiosas elas não entrarão aqui na nossa videoaula, tá? Então nós falaremos especificamente dos aspectos da estrutura social e cultural desses hebreus. Aí a questão religiosa fica para cada um de vocês. Claro que a gente vai acabar se referindo a determinados aspectos religiosos, mas não questões de fé. Por exemplo, para a gente entender a história dos hebreus, a gente toma como base, obviamente, um livro chamado Bíblia, né? Que é o livro sagrado de boa parte aí dos seres humanos que até hoje habitam nesse planeta Terra. Lá na Bíblia, especificamente o Antigo Testamento, ele dá conta aí da história dos hebreus, especificamente aí os livros ligados aos livros ao Pentateuco, né? E os livros escritos por Moisés e os livros ali dos Juízes, Samuel, Amós, Isaías, enfim, essa galera toda aí que está no Antigo Testamento. Bom, o princípio da história dos hebreus remonta ao Gênesis, né? A crença deles, a ideia deles era de que Yahvé ele tinha criado o mundo do caos e ele, né, com o seu gênio, sua ideia, sua força, sua palavra, ele fez com que tudo existisse e deu origem aí, temos a história clássica de Adão e Eva, a formação do jardim, né, do Éden, a questão do pecado, do fruto proibido, e aí, a partir daí, toda a história da humanidade sendo desenvolvida. Eles praticam esse monoteísmo, que alguns historiadores vão chamar de monoteísmo ético. Eles vão ser fiéis ao seu Deus Yahweh, ou Yahvé, enfim. Obviamente que em determinados momentos da história, algumas tribos hebraicas elas vão passar a adorar outros deuses, mas aí são questões ligadas ao cisma, à diáspora, ao momento em que eles são separados. Então, muitos hebreus eles acabam saindo dessa questão do monoteísmo, mas boa parte deles permanece fiel a essa questão do monoteísmo. E eles sim são povos mesopotâmicos. O pessoal acaba esquecendo dos hebreus, gente. Os hebreus são mesopotâmicos, tá? Eles eram povos mesopotâmicos, habitaram lá junto com os caldeus. Eles eram primos dos amoritas, que também eram semitas. É um povo semita, é um povo mesopotâmico também. Okay? Bom, para a gente entender a história dos hebreus, a gente precisa entender as fases. Okay? Essa civilização ela passou por momentos os mais variados possíveis. Inicialmente, eles se estruturavam tendo como base a liderança de um patriarca. E aí a gente vai ter aí a tríade principal da mesma família, né? Abraão, Isaac e Jacó. Um asterisco ali para Moisés, que entra, não entra enquanto patriarca, ou não é patriarca. A gente leva em consideração que sim, ele é um patriarca também, ele conduz os hebreus para a saída do Egito, né, que eles eram dominados pelo Egito durante um tempo, evento chamado de Êxodo, né, a saída, a fuga dos hebreus do Egito para a terra prometida, Canaã, né.
E aí a base inicial dos hebreus, né, o ponto de partida que a gente pode dizer é com Abraão na cidade de Ur, né, na Caldeia, dominada pelos caldeus. E Abraão ele recebe uma missão que é, né, ir até a terra prometida e lá iniciar aí o processo de condução, enfim, do povo escolhido, que é o povo que vai ser fruto da família dele. A história, vou resumir rapidamente aqui. Abraão ele vai, toma sua esposa que é a Sara, junta seus trapos, seus escravos, seus funcionários e segue para a terra prometida. Chegando lá ele vai se instalar, vai crescer, vai se desenvolver. Sara não pode ter filhos, então Abraão toma sua escrava Agar, por sugestão de Sara inclusive, como concubina dela. Tem um filho chamado Ismael. E Sara durante muito tempo com desejo de ter filhos, mas nunca teve. Já envelhecida, Deus vira para eles e dizem: vocês terão um filho. Ao que Sara riu, né? E aí Deus disse: que bacana, então o nome do filho de vocês, você vai ter um filho, o nome do filho de vocês vai ser Deus ri. E aí nasce um menino chamado Isaac. Com o tempo, Isaac e Ismael vão começar a disputar o carinho, o amor do seu pai. E Sara, com ciúmes de Ismael, manda Abraão mandar Agar tomar rumo na vida e levar o menino embora. Então vai Agar e Ismael para o meio do deserto, seguindo a vida deles. Algumas tradições históricas dizem que de Ismael, filho de Agar, advém as tribos árabes, né? E de Isaac advém as tribos hebraicas. Então aí são dois, vamos dizer assim, patriarcas de dois povos muito antigos que são primos e que até hoje brigam, né? Vide a questão da Palestina. Bom, e aí da fase de patriarcas nós passamos, né, logo após o Êxodo, porque os hebreus eles acabam sendo escravizados no Egito, eles são retirados de lá pela participação de Moisés. Moisés ele conduz aí num momento chamado de Êxodo esses hebreus para fora do Egito em direção à terra prometida. Chegando lá já tem gente morando. E aí entra um segundo momento, que é o momento belicoso da história dos hebreus. E eles precisavam de líderes que, empunhassem a espada e lutassem. E aí é onde nasce a segunda fase, onde começa a segunda fase, que é a fase dos juízes. Eu destaquei aqui, tiveram vários juízes, mas eu destaquei dois aqui, que são Sansão e Samuel, com dois perfis bastante distintos. Por quê? Porque os juízes eles exerciam tanto a função de líder militar quanto a função de líder religioso, que é um sacerdote, digamos assim. Sansão ele exercia as duas funções, mas ele ficou mais conhecido pelo seu poder, pela sua força, que era uma promessa juntamente que foi feita pelos pais dele a Deus, né, que pela consagração dele ele seria protegido, enfim, ungido por Deus. E essa promessa ela tinha como fundamento, né, deixar o cabelo crescer como sinal dessa aliança com Deus, esse sinal desse contato, dessa conexão com Deus por causa dessa promessa dos pais. Ele acaba casando com uma moça de uma tribo inimiga, e nessa brincadeira, né, com a tribo cananeia. E nessa brincadeira ela serve como cagueta, né? Ela está mancomunada com os cananeus e vai lá enquanto Sansão está dormindo e corta os cabelos de Sansão. Ele acaba perdendo a sua força e é dominado pelos cananeus. Sansão ele é um líder militar, ele toma a frente do exército, ele luta. E o outro perfil é o Samuel. Samuel ele é mais um sacerdote, ele é um líder religioso. E é para ele que os anciãos dos hebreus chegam para dizer: nós precisamos de um rei. E aí Samuel ele é o responsável pela próxima transição, que é a transição para a monarquia. Então os hebreus eles passam a ser governados pelos reis. Nós destacamos aqui três, que são Saul, Davi e Salomão. Três reis que vão exercer aí papéis distintos. Saul vai ser um rei
vai ser escolhido, né, por Deus, vai ser ungido por Deus, mas que não vai agradar a Deus em alguns momentos. Ele vai ter que tomar determinadas atitudes controversas. Ele vai ser um líder militar que não vai ter assim tanta efetividade. Ele vai acabar tendo muito problema com os filisteus. E dentro desse contexto, né, Deus começa, né, segundo a tradição hebraica, ele se agracia de outra pessoa. Ele vai e escolhe uma outra pessoa, que é um pastorzinho que vive ali nos arredores do reino, e que ele, de todos os filhos, né, o mais franzino, o mais fraquinho, o mais novinho, ele é selecionado para ser o sucessor aí no trono do Saul. Saul acaba descobrindo isso, não gosta muito, e aí acaba tendo uma rivalidade com ele, o Davi. Davi, ele acaba, né, o pastor, né, acaba se transformando no ícone dos hebreus, porque em determinado momento ele vai vencer o gigante Golias com uma pedrada da sua baladeira, né? Então, é interessante, porque como é que isso acontece? Tanto hebreus quanto filisteus, eles estão em combate, e era costume na antiguidade você selecionar para evitar o conflito, dias e dias. Cada um escolhia o campeão do seu exército e eles lutavam. Aquele que saísse vencedor simbolizava a vitória do exército todo, então evitava a guerra. Naquele momento os filisteus propuseram isso, e aí disseram que o campeão deles era o Golias, que não era gigante, era um cara com estatura muito alta, muito forte, enfim. Para eles era gigante. E do lado dos hebreus ninguém queria lutar. Aí levantou-se Davi e disse: não, vou eu lutar contra esse cara. E foi com a sua baladeirinha, numa girada, ele jogou a pedra na cara do Golias e acabou derrubando o gigante. Foi o gigante, ok? Davi, ele se mostra um rei muito mais preparado militarmente, né? Com ações muito controversas. Ele tem uma relação muito de amor e ódio aí com o Deus dos hebreus, mas o Davi, ele se mostra um rei, um líder militar, inclusive, muito mais efetivo do que o Saul, e quem o sucede é Salomão, seu filho, o grande rei Salomão, o sábio rei Salomão, que teve relacionamento com a rainha de Sabá, que era um rei muito rico, que tinha um harém várias concubinas em seu palácio, e que representa o grande apogeu da civilização hebraica. Alguns pesquisadores apontam que ele começou a flertar com os deuses de outras religiões. Ele acabou transformando ali o seu reino em uma espécie de reino mais, como é que eu posso dizer, cosmopolita, trazendo outras religiões, outros povos, outras culturas para dentro do seu reino. E isso não agradou muito aos hebreus, mas o reino dele simbolizou um apogeu ali no período hebraico. E aí a gente vai para um outro momento, que é o momento onde os descendentes do Salomão assumem, mas que o reino acaba entrando em declínio. As tribos de Israel, elas acabam sendo dominadas, são espalhadas pelo mundo. A dominação dos babilônicos acaba fazendo com que muitos deles venham morar na Babilônia, que a gente chama de o cativeiro babilônico, esse evento. Essa dominação acaba fazendo com que boa parte desses hebreus eles acabem adotando outras culturas religiosas, adorando outros deuses, e aos trancos e barrancos aí a tribo de Judá é que vai permanecer firme em determinados pontos e vai acabar podendo retornar a Jerusalém, podendo retornar à sua terra natal quando os persas acabam aí com a dominação babilônica. E nesse contexto eles acabam retornando. Esse momento onde eles acabam indo para vários cantos do mundo, a gente chama de diáspora, não é? Quando eles são expulsos, aí são espalhados pelo mundo, né? Eles não podem mais ficar em Jerusalém. Os assírios fazem isso com eles. E quando os babilônios sobem ao poder, eles acabam levando os hebreus para habitarem na Babilônia, que a gente chama de cativeiro da Babilônia. Com esse retorno, constrói-se uma nova Jerusalém. Já os hebreus já com outro nome, eles já não são chamados de hebreus, eles são chamados de judeus, que são teoricamente os descendentes, os herdeiros dos hebreus. E aí a gente encerra essa história dos hebreus nessa antiguidade, ok? Tem muita coisa ainda para a gente falar, mas
lembre-se que nosso material escrito tem todas as informações necessárias. Se você quiser fixar ainda mais os assuntos que foram trabalhados, volta à videoaula, aperta play novamente e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem dúvida? Manda a dúvida pra gente, a gente soluciona. Segue a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube e continue aí acompanhando nossas atualizações. Um grande abraço e até a próxima videoaula.